Está no ar, a sua dose diária de informação esportiva. Ciclo Gol e Rock. Boa tarde, ouvintes da Go Rock Web Rádio. Este é o Ciclo Go Rock, o seu local para ficar nervoso com o nosso debate quente, mas hoje a gente segura os palestrinos. A gente vai falar do Palmeiras só no final, quando der 12h59, que a gente já se despede e eles só falam um destaque rápido do Palmeiras. Tá, vocês estão na companhia de Rodrigo Tonhato, Kleber Galo, Eduardo Mares e Renato Basila na tarde desta quarta-feira, 23 de maio de 2018, 1h01. Claro que o grande destaque do dia foi a confirmação da saída do técnico Fábio Carille do Corinthians, mas eu não quero influenciar os nossos debatedores com seus destaques iniciais. A gente dá uma misturada hoje. Então a gente começa hoje com Eduardo Mares. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Kleber. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Go Rock. Carille, fora da equipe do Corinthians, aceitou a proposta do Al-Wehda, do clube da Arábia Saudita. Agora a responsabilidade está na mão do Osmar Loss. Vamos ver o que acontece agora no time de Parque São Jorge para o decorrer dessa temporada. Então, boa tarde para o Eduardo e agora o boa tarde para o Kleber Galo. Muito boa tarde para você, Rodrigo, Edu, meu parceiro, Eduardo Mares e Renato Basila. Pois é, Carille fora do Corinthians, o Osmar Loss vai assumir. Não sei se o Osmar Loss é o nome, tenho minhas dúvidas ainda pela postura que ele tem conforme os times que ele comanda. Diferente do Carille, ele não é tão tranquilo quanto, mas só o tempo irá dizer, e o Carille, na minha opinião, fez a coisa certa. Foi cuidar da vida dele um pouquinho também e encher o bolso de dinheiro que todo mundo merece. A primeira participação do Kleber Galo e agora a gente chama ele, o patrono aqui da rádio, Renato Basila. Renato. Um abraço especial para quem está escutando aqui, nossos ouvintes todos aqui que estão nos escutando. Estão me ouvindo? Ah, beleza. Não tem como fugir. O destaque hoje, com certeza, é a saída do Carille. A forma como o Carille saiu, né? Essa saída para um time de menor expressão, um time que até pouco tempo atrás não estava pagando nem os atletas de forma correta. Temos o caso até do Felipe Adão, filho do eterno Cláudio Adão, centroavante, que teve problemas, teve que entrar na justiça, na FIFA. Mas o que importa é como é que vai ficar o Corinthians a partir de agora, o que o Carille vai lucrar ou vai perder, né? Vamos pesar na balança aí a parte da grana com a parte esportiva, com a parte de performance do Carille nesses próximos 2 anos. Tem muito debate para falar sobre Fábio Carille, o futuro do Corinthians, mas também tem Libertadores, teve a vitória do Cruzeiro ontem, se classificando em primeiro lugar, teve o Vasco que vai para a Sul-Americana, vencendo Laú no Chile. Hoje tem Grêmio, que terá transmissão da Go Rock. Amanhã tem Corinthians, tem Santos. Hoje tem Copa do Brasil ao vivo aqui na rádio. Palmeiras e América Mineiro. Tem muito futebol, mas também tem a final do NBB, que a Go Rock estará presente amanhã. A gente vai discutir vôlei, basquete, futebol feminino, por aí vai. 1h04. Você ouvinte acompanha a nossa programação pelo nosso site, aplicativos de rádio, também pela nossa própria app e pelo nosso aplicativo. Você interage conosco, manda o seu recado, digite o seu texto ou grave o áudio que nós reproduzimos aqui durante o ciclo Going Rock. Mas também você participa pelo WhatsApp da rádio, é o 11 97999 8778, repetindo 11 97999 8778, também pelas mídias sociais da rádio, @GoiRock no Facebook e Twitter, @Rádio GoiRock no Instagram. Mas como vocês sabem, a gente sempre começa o programa com uma estreia na programação, e a estreia de hoje é do 10 Years, com a música Burnout, que você acompanha na Go Rock Web Rádio. Então vamos lá com a nossa estreia. Então 10 Years com Burnout aqui na Go Rock Web Rádio, o segundo single do álbum Sempre Me Foge, How to Live as Ghosts. Antes você também já acompanha aqui o Novocaine, a primeira música
da banda norte-americana. 1h09, o grande destaque então dessa quarta-feira é a confirmação da saída do técnico Fábio Carille. Ele sai do Corinthians, mas não para o Al Hilal como todos esperavam. Ele vai para outro time da Arábia Saudita, que é o Al Wehda. Não, meu árabe, como de todo mundo aqui, acredito que seja horrível. Então ele vai para o Al Wehda, o time que foi campeão da segunda divisão da Arábia Saudita na temporada passada. Ele disse que se chegasse uma proposta por 2 caminhões de dinheiro, ele deixaria o Corinthians e ele deu adeus ao time. Vai assinar, né, quando chega lá, por 2 temporadas, 2 anos com a equipe saudita. O substituto do Corinthians será o interino Osmar Loz. Acho que depois da entrevista dele, após o empate contra o Sport, poucos esperavam que o Carille fosse sair. Até porque eu já sabia que pro Al Hilal ele não iria, porque quem conhece um pouco de futebol internacional sabe que o time estrangeiro, o time que seja da China, lá do Oriente Médio, sempre prefere um treinador europeu. E como era o caso, o Al Hilal dando preferência para o Jorge Jesus. Mas então chega a proposta do Al Wehda e o Carille dá adeus para o Corinthians. Eduardo Mares. É isso aí. O Carille, que em 114 jogos, comandando a equipe do Corinthians, ele teve 59 vitórias, 32 empates e 23 derrotas. Ele tem um aproveitamento de pouco mais de 61% nos jogos. Ele deixa a equipe muito bem. Ele deixa o Corinthians, o atual campeão paulista, classificado para as quartas de finais da Copa do Brasil e oitavas de final da Libertadores, deixa a equipe numa posição interessante no Campeonato Brasileiro, em terceiro colocado, que o processo seria dos clubes interessantes ficar na parte de cima até a parada da Copa do Mundo, deixa o Corinthians em boas mãos. Vamos ver o que o Loz pode fazer nesse novo desafio, né? Ele que é o rei da base, mas no profissional não tem acumulado grandes trabalhos, né? Kleber Galo. A gente tá com problema do Kleber, então a gente vai com o Renato Basila. E aí, saída do Carille e do Corinthians. Bom, enquanto o Clebão se restabelece aí, é aquilo que eu... Meu boa tarde inicial aqui. O rapaz vai ganhar 1.250.000 reais por mês até dezembro de 2019, né? É muito dinheiro, perto do que ele tinha aqui em termos de salário, é mais do que 4 vezes. Esse salário também tem diluído as luvas que ele vai receber. Eu acho assim, esportivamente o Carille vai perder bastante, o futebol brasileiro perde bastante, o Corinthians provavelmente não perderá tanto porque acredito que a filosofia e o trabalho serão mantidos pelo Osmar Loz, que é um bom treinador também, muito menos experiência de Corinthians e de profissional que o Carille. Mas assim, eu acredito que o fundamental dessa história toda seja a má relação ou a não relação do presidente André Sanches com o Carille e o staff dele. Nós acompanhamos notícias desde que o Andrés foi eleito novamente, né? E a gente via jogadores que o Carille pedia, peças, enfim, algumas coisas dentro da filosofia estavam um pouco em desacordo, desalinhadas com a filosofia do André Sanches. Eu acredito que também isso pesou bastante, porque esportivamente ele vai perder muito, ele vai para um time que não é nem o Al Ahly, que é gostou do Al Ahly, assim que fala o bom árabe. E outra coisa, eu não sou ruim de árabe não, viu? Eu faço um tabule da hora, tenho a mãe. E o Carille tem essa possibilidade, talvez até, de manter essa imagem dele imaculada. Essa imagem de um cara que em 3 semestres ganhou 3 títulos, sendo que um brasileiro fazendo uma campanha sólida na Copa Libertadores e na Copa do Brasil. Eu acredito que ele vai ganhar o dinheiro e volta ainda com essa moral que ele saiu daqui. Agora, realmente, ele vai para um centro que vai deixá-lo bem, bem distante de outras coisas, né? Mas no futebol, e hoje em dia, com o mundo inteiro globalizado, internet e tudo, é provável até que ele consiga sair para outros lugares, Portugal, outros mercados alternativos no exterior que ainda convocam técnicos brasileiros, China, alguma coisa assim.
Mas eu acredito que vai ser muito bom para ele, não tão bom para o Corinthians. E eu gostaria só de realmente entender qual é a relação ou não relação dele com o André Sanches. Agora sim estou de volta, caí, mas estou bem, estou vivo. Complementando tudo que os nossos amigos falaram, eu acho que a perda é para o futebol brasileiro pelo esquema tático do Carille, que era sensacional, colocou o Corinthians nos trilhos com um time com jogadores da qual não eram tão badalados no futebol brasileiro. Fora isso, eu acho que a pressão agora cai em cima do Osmar Loz. Que nem o Eduardo falou, o Osmar Loz não fez grandes feitos pelo Corinthians no profissional. Nas categorias de base, ele é o rei, nem já foi dito. Mas agora no Corinthians profissional são outros 500, é outra realidade que ele vai ter que assumir. Uma postura diferente dele do Carille. Dizem que o esquema de jogo dos dois é muito parecido. Porém, o Osmar Loz ele é um pouco mais sisudo com os jogadores, ele grita mais, ele fala mais, coisa que o Carille era sempre muito calmo com os jogadores e aparentava isso para quem estava assistindo. Fora isso, o Carille vai ganhar, ele pediu adiantamento de 30 milhões, dos 40 milhões do contrato dele, ele pediu um adiantamento de 30%, ele já vai receber agora 12 milhões para poder pagar as suas continhas e a da sua equipe. Creio que está bom para ele e bom para a sua equipe também. Para o Corinthians, aparentemente sobrou a quantia merreca de R$600 mil, que era apenas isso, a multa contratual de saída do Carille. O Carille que deve levar com ele, né, o auxiliar Leandro da Silva, o Cuca, o preparador físico Valmir Cruz e o observador, o olheiro, né, vamos dizer assim, o Mauro. Mauro, para quem não conhece, foi campeão brasileiro em 90, era o ponta esquerda daquela equipe corintiana. E uma entrevista ao Globo Esporte, ele disse também que pode até levar com ele alguns jogadores, porque ele até explicou que mudou a regra na Arábia Saudita, agora podem ter até 7 estrangeiros no elenco. Então vamos aguardar o estrago que o Carille também vai deixar no elenco do Corinthians agora. O Renato citou aí a questão que o presidente, né, da relação dele com o André Sanches, que sempre deixou claro que não foi nada amigável. Mas a gente pode pegar outro lado do Corinthians nessa gestão, que a gente pode pegar essa gestão desde 2008, quando assumiu o Andrés. O Corinthians ele nunca fez força para segurar um atleta quando apareceu uma proposta de fora. A gente pode remeter até 2009, lá quando começou aquele grande time do Mano Menezes, ganhou o Campeonato Paulista invicto, ganhou a Copa do Brasil, o time estava encaixado. Aí apareceu a proposta da Turquia, ele vendeu o Christian, que não queria sair, vendeu o André Santos, vendeu o Douglas também por um valor ridículo na época para o futebol árabe. Ele não fez esforço algum e com dinheiro ele foi buscar alguns refugos, caso do Edu, que foi um grande jogador, mas chegou no Corinthians já em final de carreira. Aí para a Libertadores seguinte ele contratou Tcheco, aí Arley, né? Jogadores que nunca deram certo na equipe. 2015, Corinthians campeão brasileiro, Corinthians de novo voando. Chegou proposta da China, saiu Ralf, saiu Jadson, saiu Renato Augusto, na sequência saiu Bruno Henrique, Fábio Santos. A diretoria do Corinthians tampouco fez esforço para segurar o elenco. E agora, será que vem uma nova debandada? Porque já vai sair o Maicon no meio do ano. Está saindo o Carille. Rodriguinho, o pessoal deve vir forte para cima dele nessa janela de transferências. Tem o Romero, que interessa o futebol italiano, assim como o Balbuena. Qual é o futuro do Corinthians? O Corinthians é um time que continua brigando por tudo que disputa ou não? Agora o Corinthians vai ter aquela... O Corinthians que é uma gangorra, né? Tem sempre aquela parte muito alta e a parte muito baixa. O que vai ser do Corinthians daqui para frente? Eduardo. Não sabe fazer muito bem feito seus contratos com multas rescisórias, etc. É diferente dos times aqui do estado de São Paulo. Tem que prestar um pouco mais de atenção nisso. Apesar que isso é um sonho da gente. Eles façam um contrato com uma multa contratual, para que não tirem os jogadores do time nem nada. Porém, deve ter alguma coisa entre os dirigentes e o presidente e tudo mais, para que ele receba alguma coisa por fora, porque não é possível. É sempre a mesma coisa. 2015, teve uma debandada chinesa em cima do Corinthians e o Corinthians vendeu todo mundo a preço de banana porque não conseguia segurar os jogadores do time. Agora, Carille saiu, Maicon já vai sair, Rodriguinho possivelmente saia.
ainda mais outros jogadores. O Cássio também pode ser muito bem visto agora na Copa do Mundo. Corinthians que não se segure com as suas multas contratuais, porque logo os jogadores começam a sair e isso vai fazer muita falta no time, ainda mais agora estando em 3 competições, como Copa do Brasil, Copa Libertadores da América e o Campeonato Brasileiro, que é muito comprido e vai até dezembro desse ano. Rodrigo, eu acho que a resposta para saber se o Corinthians vai manter ou não esse equilíbrio, a gente só vai saber depois da Copa do Mundo. Antes da Copa, o Corinthians vai jogar 7 jogos, né? 6 pelo Campeonato Brasileiro e esse jogo de quinta-feira contra o Milionários pela Libertadores, o Corinthians já está classificado, o Osmar Loz já vai comandar a equipe. Então, a tendência é o Osmar Loz manter o esquema tático do Corinthians até a pausa da Copa do Mundo. E aí ele vai ter um trabalho de um mês durante essa parada para trabalhar do jeito que ele preferir. Então, assim, fica muito complicado a gente afirmar o que vai acontecer com esse Corinthians antes dessa pausa da Copa do Mundo. Olha, eu penso da seguinte forma, vai depender muito de como é que o corpo diretivo do Corinthians vai manobrar agora com a saída do Carille. Se eles derem estabilidade, derem força de bastidor para o Osmar Loz poder fazer o trabalho dele até o final do ano, eu acho que o Corinthians não tem que mexer em nada. Como o Rodrigo falou, o Corinthians não segura jogador, isso é uma norma de praxe já, é uma coisa corriqueira lá no Corinthians, e mesmo com os outros presidentes, com Roberto de Andrade, tudo foi da mesma forma. O Rodrigo até esqueceu de falar que o Guerreiro saiu porque não aumentaram o salário dele também, tudo. Então eu acho assim, o Corinthians tem que saber o que é da vida. Se o Corinthians quer manter essa estrutura, quer manter essa linha de trabalho, de conduta, tanto na parte tática do time, como na parte estrutural, formando os seus próprios profissionais e automaticamente alçando-os a cargos maiores na medida que a necessidade se faz presente, ou então se o Corinthians quer mudar o estilo. Eu acredito que o Corinthians não tem dinheiro nesse momento por causa da situação do estádio, que está muito, muito onerosa para o clube. Então, para fazer grandes mudanças, vamos contratar jogadores de nome, vamos trazer pessoas, eu acredito que não, entendeu? Se o Loz não der certo, o Corinthians vai atrás de um Jair Ventura da vida, que tem basicamente o mesmo estilo, a mesma linha de trabalho do Mano, me parece bastante com o estilo do Mano, do Tite, do próprio Carille. Se não der certo no Santos, porque eu acho que ele não vai ficar no Santos, a gente até abordou isso na segunda-feira, a questão de DNA ofensivo da equipe santista, ou vai deixar o Loz trabalhar e vai trazer a molecada. Ele já trabalha com essa molecada, ele já confia na molecada, os meninos que têm entrado no Corinthians, o Pedrinho, que o Carille segurou pra caramba, né? Sabiamente segurou e tá lançando o menino na hora certa. Acredito que o Corinthians vai optar por essa forma. Acredito que não venham grandes mudanças aí não, Rodrigo. Bem, 1h23, daqui a pouco a gente volta ao Papo Corinthians, até porque tem muito o que abordar ainda sobre essa saída do Carille, principalmente o DNA corintiano, né, desde a chegada do Mano Menezes, que o Carille manteve, assim como o Tite. Mas antes vamos com Alice in Chains, The One You Know, aqui na Going Rock Web Rádio. Uma hora e 28 minutos. Mais cedo, a seleção brasileira de vôlei feminino conquistou a 4ª vitória na Liga das Nações de Vôlei ao derrotar a Argentina por 3-0 em Ankara, na capital da Turquia. Parciais de 25-9, 25-21 e 25-14. A seleção assumiu a 3ª colocação da competição com 12 pontos em 15 disputados, atrás dos Estados Unidos e da Sérvia. O Brasil encerra a participação nas Ligas das Nações amanhã, às 8 da manhã, pelo horário de Brasília, contra a República Dominicana. Mas agora, de volta ao futebol, de volta ao Corinthians, ainda repercutindo a saída de Fábio Carille da equipe. Muitos falam que o Osmar Loz tem o mesmo estilo de jogo do Carille. O final do Carille até eu concordo, porque ele conseguiu arranjar um jeito
leve do Corinthians jogar. Muito falava que o Corinthians era aquele time que jogava por uma bola o ano passado, aquele time que sabia explorar muito bem o contra-ataque. Só que a equipe desse ano estava começando a dar liga. Era um time gostoso de ver jogar, porque eram jogadores baixos, rápidos e que tem uma jogada que há muito tempo não acontecia no futebol brasileiro. Aquela passagem pela linha de fundo e de vez o cruzamento, o toque para trás, não, o toque para o meio para alguém chegar finalizando. E assim foi que o Corinthians venceu os últimos jogos. A gente lembra a vitória contra o Palmeiras com o gol do Rodriguinho, lá contra o Deportivo Lara, que vários gols aconteceram dessa maneira. Então, talvez taticamente, pela necessidade da falta de um centroavante, era a melhor época do Carille, né? Do Carille, os melhores jogos com o treinador foram os últimos. E o Osmar Loz, ele de certa forma tem essa característica ofensiva. Quem lembra o Corinthians, o próprio Inter das categorias de base, era aquele time com 3 atacantes, sempre em frente. A questão é como que vai haver esse ajuste. O Loz ele já começa a implantar a tática dele ou não? Segura, deixa o time como tá, porque o time tá encaixado. Tá um deixando para um que deixou para o outro, então eu vou falar. Bom, Rodrigo, eu acho que o Eduardo já fez essa colocação, né? Eu também penso como ele, eu acredito que o Loz não vai ser louco a ponto de querer mudar tudo agora. Ele vai com o time que tem, né? Com os desfalques da Copa do Mundo, com certeza, que são seríssimos, mas de qualquer forma ele vai manter esse esquema e ele vai ter um mês para trabalhar, colocar um pouco das ideias dele, a pincelada dele, a forma de ver futebol dele e principalmente com relação ao que ele via de diferente do Carille. Agora, ele era auxiliar direto do Carille, né? Conhece muito bem o clube lá por dentro, as categorias de base, então eu acredito que nada mais vamos dizer assim, normal e correto, que ele continue o trabalho do Carille até essa parada, como o Edu falou. Kleber? Amigos? Eu tô por aqui, Rodrigo e Renato. O Kleber, acho que ele tá com um probleminha no sinal. Mas esse é o mesmo raciocínio, Renato. Acho que o Loz, por já ter um tempo na comissão técnica do Carille, por já saber os esquemas técnicos e as opções preferidas do ex-técnico do Corinthians, a tendência é manter isso até essa pausa para a Copa do Mundo, porque o Corinthians agora ele tem o foco, até a Copa do Mundo, é pontuar no Brasileiro, porque com a classificação assegurada na Libertadores e já classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, resta esses 6 jogos do Campeonato Brasileiro para se manter na parte de cima. Como a gente já tinha debatido na segunda-feira, é um Campeonato Brasileiro diferente, porque até o momento, né, até essa sexta rodada, não teve ninguém disparando. Está muito embolada a parte de cima. Então a tendência agora é o Corinthians concentrar esses 6 jogos para já sair da frente, para retomar após a Copa do Mundo com uma pontuação interessante para brigar lá em cima. De volta, me ouvem? Perfeitamente. Opa! Vamos que vamos. Então, acho que é o que eu falei. O Osmar Loz vai ser o teste de fogo dele agora na carreira toda. Ele vai ter que ver o que ele vai poder fazer e modificar no time sem perder a qualidade que ele aprendeu com o Carille. Eu acho que o Osmar Loz tem competência para isso. O futebol brasileiro está com tem muitos técnicos novos, muita gente pensando de forma diferente o futebol, estudando para aperfeiçoar o futebol, e o Osmar Loz é um desses, que já fez alguns cursos e já se preparou para esse momento que acaba de chegar. Vamos ver qual que vai ser. Até a Copa do Mundo, ele tem alguns jogos, que nem o Edu já falou, tem aproximadamente 7 jogos. Tem 7 jogos, ele vai ter que começar a se colocar e vai ter um tempo. A sorte dele é que ele vai ter um tempo para trabalhar com o elenco, para poder fazer um bom trabalho no segundo semestre para frente, após a Copa do Mundo. Só para completar, Rodrigo, eu queria colocar também o que vocês disseram, né? A possibilidade de jogadores também saírem nessa janela. Então, essa parada vai ser importantíssima mesmo, como o Clebão falou, pro Loz saber com quem ele vai contar e, enfim, como é que ele vai conduzir o time até o final do ano, eu não digo porque nós estamos no Brasil, mas na sequência do Campeonato Brasileiro. E o Corinthians, sempre que perde um técnico vitorioso, a gente pega sempre essa gestão, importa se seja o Mário Gobi, o Roberto de Andrade ou o André Sanches. O Corinthians tinha o Mano Menezes, estava em primeiro lugar do Campeonato Brasileiro, saiu para a Seleção Brasileira, chegou a Adilson Batista, a equipe titubeou
ele não ficou na equipe. Chegou o Tite, não deu tempo de consertar e não ganhou o título brasileiro em 2010. A gente lembra depois que na sequência teve aquela dura eliminação para o Tolima. Saiu o Tite, aí foi outra questão, né? Chegou o Mano Menezes, mas ele também encontrou muitas dificuldades. A questão é que o Mário Gobi na época bancou o Mano. O Corinthians fez um campeonato paulista horrível, nem classificou para as semifinais, mas quando o Mano estava conseguindo encontrar seu caminho, o Corinthians saiu para a volta do Tite. Tá, o Tite foi para a seleção, entrou o Cristóvão. Por mais que o Cristóvão estava sendo criticado, ele chegou a liderar o Corinthians, né, no Campeonato Brasileiro. Mas o Corinthians tirou, colocou o Carille estava encontrando o rumo, tiraram, colocaram Oswaldo de Oliveira. O Corinthians conseguiu ficar de fora daquela Libertadores, mesmo o que parecia impossível. Aí colocou de novo o Carille. A questão é que nessa história sempre teve uma pequena baixa quando assumiu um técnico vitorioso. Será que o Andrés terá essa paciência com os Osmar Loz? Añadindo, né, colocando uma pergunta a mais, será que o Osmar Loz é o homem certo para dirigir o clube ou seria melhor a chegada de um treinador experiente? Começando pelaquela sequência, né, Eduardo, Kleber, Renato. Beleza, Rodrigo. Eu acredito que o Loz seja o melhor nome no momento, porque nesse ciclo de 10 anos, né, de Mano Menezes até Fábio Carille, entre esses dois Tite, o Corinthians teve alguns técnicos que mudaram a forma de jogar. O Adilson Batista foi um nome citado por você, que na campanha de 10 o Corinthians era o líder, ele acabou mudando o esquema, acabou tropeçando em jogos importantes, e aí o Corinthians voltou com o Tite, mas já sem o ritmo certo para ser campeão brasileiro de 2010. Pulando para 2016, também mudou totalmente a tática de jogo Cristóvão Borges, deu no que deu. O Corinthians não conseguiu manter a boa campanha no começo pelo Tite em 16 e foi caindo posições por posições. Carille comandou o time por alguns jogos, tentando achar o melhor esquema tático. Não deram tempo para ele. Oswaldo de Oliveira entrou e mudou também totalmente o ritmo de jogos. Então, assim, fazendo um resumo desses 10 anos de Corinthians sobre técnicos, a mudança de esquema afetou muito o Corinthians. Então, a tendência é dar a chance mesmo para o Loz, para ele conseguir a mesma tática que passou pelo Mano, depois o Tite, e agora, recentemente, o Carille com essa fórmula vencedora, né? Com essa tática que eu acho que não tem que ser mudada. Eu acho que acho que o Corinthians ele veio de um processo de troca de treinadores que acabam deixando um pouco seu legado e vai melhorando para o próximo. O Corinthians teve os problemas com alguns técnicos, como Cristóvão Borges, como Oswaldo de Oliveira, que não dá para confiar mais, que estão ultrapassados também. Comparação, por exemplo, com o Andrade, que fez um campeonato no Flamengo e só, fez mais nada na vida inteira dele. Mas acho que todos trazem um pouquinho que vai formando o time de amanhã, sabe? Então acho que o Osmar Loz, por estar próximo do Carille, acompanhando quais são as opiniões, as jogadas do Carille e tudo mais, só se ele for muito burro para ele tentar colocar mudar alguma coisa para colocar o esquema tático dele e não acompanhar o esquema que o Carille seguia, que estava fazendo resultado, que faz resultado e que sabe trabalhar com o time, com o elenco. Claro que a gente fica sempre naquela dependência do que vai ser, que nem o nosso amigo Renato falou, de o que vai ser pós-Copa do Mundo. Você vai ter venda de jogador e tudo mais, até porque o Carille mesmo deixou claro que pode ser que queira levar alguns jogadores do Corinthians. Então, pode ser que o Carille se torne um vilão para a torcida do Corinthians da mesma forma como outros técnicos já saíram e já fizeram com o próprio time. Eu acho, como eu já tinha falado anteriormente, eu acho que tem que dar tempo para ele. O Corinthians tem que continuar essa sequência aí de trabalho, de formação de corpo técnico. Eu acho que o Corinthians está certinho, tá criando um legado, tá criando, entre aspas, uma jurisprudência no futebol brasileiro, que eu acho que é muito interessante. O Santos tem um pouco isso, aquele lance que eu sempre cito do DNA ofensivo. O Palmeiras tem que jogar bonito, que se não jogar bonito, apesar da era Filipão, a corneta soa, e mesmo o Filipão a corneta soava com força. Eu acho assim, o São Paulo mudou o estilo na época do Muricy, e o Muricy ficou um bom tempo, e mesmo com o estilo mais defensivo, com 3 zagueiros, jogando no erro do adversário, no contra-ataque, também
criou uma dinastia aí, 3 títulos brasileiros em sequência. Então eu acredito que se eu sou o Corinthians, na situação que o Corinthians... Eu nem sabia, o Kleber comentou que foi 600 mil a multa rescisória, eu tinha lido que seria 300 mil, um salário só. Então, quer dizer, eu acredito que o Corinthians não tem que mudar o que está fazendo, né? A grande situação do Corinthians a política está resolvida, desde o rebaixamento a política de uma certa forma está resolvida. Tivemos aquele incidente lá na eleição do Andrés, mas a política do Corinthians está a favor do clube, coisa que vários outros clubes, principalmente os de São Paulo, isso não existe. E eu acho que o Corinthians tem que seguir esse caminho de continuar segurando grana, revelando os moleques e formando bons profissionais. São bons profissionais, são caras competentes e caras que já conhecem o Corinthians. Então não há por que mudar. Vi trazer medalhão numa hora dessas agora, eu inclusive sou totalmente contra esses medalhões. Para mim esses técnicos todos já deram. Nós temos mais que renovar o corpo técnico de todos os clubes no Brasil. Quer ver, Corinthians, Flamengo, Atlético Mineiro, Internacional, todos com ex-auxiliares, com técnicos formados basicamente dentro de casa, estão tendo sucesso, vão oscilar sim, porque é início de trabalho, mas com certeza eu voto por renovação, sempre. No meio de todo esse turbilhão, amanhã tem Libertadores, mas daqui a pouco a gente fala, porque agora vamos com Kings of Leon na Going Rock Web Rádio. Este é o Ciclo Going Rock. Uma hora e 46 minutos, Antes não, né? Já vamos encerrar o assunto do Corinthians, falando da Libertadores. O Corinthians que amanhã enfrenta o Milionários, fechando a primeira fase na Arena em Itaquera. Corinthians que não terá, obviamente, Cássio e Fagner, que estão servindo a seleção brasileira, apesar do Fagner já estar de fora há algum tempo por contusão. E o curioso é que será a estreia do Walter na competição. Walter, que já está há 5 anos no Corinthians, fará o seu primeiro jogo pela Libertadores da América. Libertadores que ontem teve a finalização do Grupo 5 com vitórias brasileiras. O Cruzeiro derrotou o Racing no Mineirão por 2-1, gols de Thiago Neves e Lucas Silva. E o Centurião descontou para a equipe argentina. E no Chile, o Vasco venceu a primeira partida na fase de grupos com gols de Bruno Silva e Iago Pikachu. Venceu a Universidade de Chile por 2-0 e garantiu a classificação para a Copa Sul-Americana. Então a gente começa com o Cruzeiro que ontem aguentou a pressão do Racing no final e após não vencer os 3 primeiros jogos, conseguiu avançar mesmo assim na primeira posição da chave. Ótima recuperação do Cruzeiro no grupo, Rodrigo. O jogo de ontem, o Cruzeiro teve os primeiros 15 minutos de jogo de intensidade e foi muito bem. O Thiago Neves abriu o placar no comecinho, aos 15 o Lucas Silva acertou um chute de fora da área e fez 2-0. Parecia que seria um jogo tranquilo. Engano nosso, né? Logo depois, a equipe do Racing descontou com o Centurion e foi pressão argentina até o final do jogo. Bola na trave, o Laurito Martínez, a revelação argentina, que está indo muito bem na equipe do Racing, dando trabalho para os defensores do Cruzeiro. Mas aí o Cruzeiro conseguiu segurar bem o resultado, garante o primeiro lugar no grupo, do seu grupo, e agora tem o direito de decidir em casa nas oitavas de final. Já o Vasco jogou muito bem, por incrível que pareça, depois de crise no elenco, invasão de torcida em São Januário, a equipe respondeu muito bem e não teve muito problema no Chile, não. Jogou muito bem, primeiro tempo abriu o placar, no segundo tempo soube administrar o resultado e fechou o jogo com um belo gol de cabeça de Iago Pikachu. As duas equipes brasileiras jogaram muito bem ontem. Pois é, esse grupo do Cruzeiro, no começo da Libertadores, eu pensava que nenhum dos dois iria passar. Porque tanto o Cruzeiro quanto o Vasco, os dois times brasileiros estavam muito mal. Ficaram os 3 primeiros jogos em terceiro e em quarto, não conseguiam ficar em primeiro e segundo na zona de classificação para as oitavas de final e tiveram uma recuperação. O Cruzeiro muito maior. O Cruzeiro parece que acordou para a competição, tanto que se tornou primeiro colocado do seu grupo, e o Vasco fez o que podia, mas com algumas goleadas acabou saindo.
porém, acabou. Acho que teve uma pequena queda com o Kleber Galo, Renato Basila. Clebão tá numa montanha russa de emoções hoje. Bom, mas vamos lá. O Cruzeiro fez o que se esperava, tá? Esse grupo da Libertadores, para mim, no final começou muito louco, começou todo errado, ao contrário das previsões do pessoal da imprensa, de nós que repercutimos futebol, mas acabou certinho. O Cruzeiro em primeiro, o Racing com um bom time, mas o Lautaro já tá com a cabeça na Inter de Milão, entendeu? Centurion é um cara que pode desequilibrar, mas também é completamente maluco. Um time bem armado pelo Kudê, um time forte taticamente, mas acontece que o Cruzeiro é um time superior. Eu não tinha dúvida que o Cruzeiro ia se classificar, mesmo começando mal. O Cruzeiro já tem uma base forte com o Mano Menezes, jogadores que decidem, como o Thiago Neves, é um cara muito decisivo, é um cara de jogo grande, como a gente costuma falar. Time bem forte, bem montado, apesar do Egídio. Eu tinha que dar uma, não ia conseguir passar em branco. Mas assim, e o Vasco da Gama que conseguiu ainda sair bonito na fotografia, né? O Zé Ricardo nos últimos 3 jogos parece que reencontrou a forma de armar o clube, o time. O time fez uma grande partida contra o Flamengo, segurou o Flamengo, conseguiu, teve chances, empatou, buscou o empate, saiu atrás e fez um grande jogo também ontem contra a Laú. Aproveitando falhas defensivas da equipe da Laú, principalmente o gol do Pikachu, que foi uma lambança do zagueiro com o goleiro. Jogou sério, jogou firme. O Vasco está onde se esperaria, não pela sua grandeza, mas pelo seu momento atual. O Cruzeiro líder e o Racing, como o time argentino que é, um time difícil, vai realmente complicar muito ainda para outros times. Eu acho que esse grupo está perfeito. O Cruzeiro foi apontado no início da Libertadores como um dos favoritos ao título junto com o Palmeiras. Essa reação realmente credencia a equipe mineira ao título? Bom, Rodrigo, na minha opinião, sim. O Mano Menezes vem fazendo um bom trabalho lá na equipe de Minas. Como o Renato e o Kleber falaram, tem grandes jogadores, uma ótima fase do Thiago Neves no meio de campo, decidindo os jogos, fazendo gols, dando assistências. Também no meio de campo, um ótimo jogador, que é o de Arrascaeta, jogador que vai para a Copa do Mundo, vai representar o Uruguai lá na Rússia. E na frente, bons atacantes. O Sassá vem fazendo gols e substituindo bem o Fred depois da lesão. E vem com bons zagueiros também, né? O Dedé, que está com uma boa moral com o Tite, e o Léo vem fazendo uma ótima dupla de zaga. O Cruzeiro vai se encontrando na temporada. É um candidato forte para conquistar essa Libertadores, na minha opinião. Pois é, tô caindo, mas tô de volta, galera. Desculpa a todos os ouvintes aí, amigos na audiência e tudo mais, mas eu tô aqui de novo. Vamos lá. Continuando o que eu estava falando sobre as camisas pesadas e tudo mais, o Cruzeiro é um time que tem muita experiência de Libertadores. É um time que não entra para brincar. Agora o Mano Menezes e o elenco parece que acordaram para a Libertadores da América. Parece que agora sim eles se colocaram para a Libertadores, para jogar muito bem feita a Libertadores, que nem eles já estão fazendo. O Cruzeiro pode vir para cima com muita força, é um dos candidatos sim, mas é o que eu falei, tem muita camisa pesada nessas oitavas de final, então vai ser muito disputado, vai ser bom de acompanhar para todos. E aproveitar o momento, mandar um beijo para alguns amigos aqui, tanto o nosso querido amigo Leandro Lima, que está ali, o Gato Félix lá em São José do Rio Preto, longe da gente, tem também a galera aqui da SNP, que sempre acompanha a gente aqui no programa diariamente, e também os nossos amigos Fernando Sanches e Rodrigo Montilha. Valeu, galera. Um beijo pra vocês. Segue o jogo. Tinha que mandar esse abraço, senão eles iam ficar bravos comigo. Então, eu já acho que os primeiros 2 jogos do Cruzeiro foram atípicos. O Cruzeiro jogou muito bem contra o Racing no início, principalmente no início do jogo, controlou as ações no primeiro jogo lá na Argentina, acabou levando 4 gols, 3 deles de bola parada, quer dizer, então, e que isso o Mano já estava sendo inclusive questionado com a questão da bola parada e tal, em outros jogos, Campeonato Mineiro e Brasileiro. Então eu acredito que o Cruzeiro fez o que se esperava dele, continua favorito, mas eu não colocaria Cruzeiro e Palmeiras como favoritos, não. Eu não posso esquecer nunca de colocar Corinthians, Boca Juniors e Grêmio. O Grêmio, para mim, é o grande favorito para a Copa Libertadores. Agora vai ser briga de cachorro grande, só praticamente grandes equipes, como o Kleber falou, essa Libertadores. Pro lado bom, vai ser fantástica, vai ser bem forte, e pro lado ruim,
os nossos dirigentes sul-americanos, brasileiros, principalmente, vão continuar achando que o futebol que se pratica aqui é ótimo, porque nós vamos ter uma Libertadores forte. É sempre entre a cruz e a espada. 1h54 e hoje tem rodada dupla de futebol na Going Rock a partir das 7 da noite. Começa com 2 da nossa dupla de hoje aqui do Ciclo Going Rock. Tem Renato Basila, tem Kleber Galo, ao lado do Leonardo Paioli Carrasa, com Grêmio e Defensor Sporting. E na sequência, direto do Allianz Parque, tem o nosso trio Maravilha, Luiz Colli, o narrador. Não dá mole. Que beleza, hein? Luiz Colli. Com os comentários do Ricardo Gomes e também do Júlio Alves para Palmeiras e América Mineiro, jogo válido pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. E o Grêmio é o nosso assunto de daqui a pouco, mas antes, 3 Days Grace na Going Rock. Uma hora e 58 minutos, este é o Ciclo Going Rock que vocês acompanham na companhia de Rodrigo Tonhato, Eduardo Mares, Kleber Galo e Renato Basila. Ontem a Going Rock transmitiu partida válida pelo Campeonato Paulista Sub-19 de vôlei feminino, vitória do Bradesco 3-1 em cima do São Bernardo. O Bradesco assumiu a terceira colocação da chave com este triunfo, com destaque para a ponteira Bia. Mas agora o nosso papo é Libertadores. Hoje, como já dissemos, tem Grêmio e Defensor Sporting pela competição. O Grêmio fechando a primeira fase, precisando confirmar o favoritismo para terminar o Grupo 1 na primeira posição. E tem Grêmio com 11 pontos, Cerro Porteño com 10, ambos classificados. Defensor em terceiro com 4 e Monagas na lanterna com 3. O Grêmio precisa vencer para confirmar a liderança, assim como o Defensor, que luta por uma vaga na Sul-Americana. O Grêmio, que tem tropeçado nos últimos jogos no Campeonato Brasileiro, não marcou gols, parou no Paraná e também no Internacional. Então começo pela dupla, né, que vai fazer o jogo de hoje, Kleber Galo e Renato Basila. Pois é, o Grêmio precisa confirmar o favoritismo do seu grupo. Já tem 11 pontos, está invicto ainda, mas tem que ganhar do time do Defensor por jogar em casa. Não tenho o que falar. O Defensor é um time que nós transmitimos aqui contra o Cerro Porteño. Um jogo muito feio, muito ruim de narrar e de comentar. Só eu e o Rodrigo sabemos o que foi, quem nos acompanhou aqui na rádio ao vivo transmitindo esse jogo. Cerro Porteño que saiu com uma vitória magra de 1-0 aos 47 do segundo tempo. O Grêmio tem que fazer valer a Libertadores. Está deixando a desejar no Campeonato Brasileiro, então tem que compensar na Libertadores e está fazendo isso muito bem feito. Tem 3 vitórias, 2 empates. Quem sabe hoje se sagra em primeiro lugar do seu grupo com 14 pontos, com a vitória em cima do Defensor, que é um time que tem muito falta de técnica, e o Grêmio, claro, está muito bem dirigido e está com um elenco muito bom, comandado pelo Renato Gaúcho. Olha, Rodrigo e amigos da Going Rock, mandar um beijo para minha boa drasta, para minha mãe disfarçada, Vânia Giongo, que está me ouvindo aí. Um beijão, Chito. O seguinte, irmãos, eu acredito que o Grêmio vai ganhar hoje, vai ganhar com o pé nas costas. A equipe do Grêmio está com um foco maior, a gente já conversou sobre isso na segunda-feira, é nítido isso, né? Com foco maior nas competições de mata-mata, Libertadores e Copa do Brasil, estão na frente nas prioridades do Grêmio em relação ao Campeonato Brasileiro. Eu tenho certeza que o time que vai a campo hoje vai forte. Acho muito difícil o Defensor conseguir resistir. Eu vi um pouco do jogo, sim, entre Defensor e quem mesmo, o Kleber? Cerro Porteño. Cerro Porteño, isso, tem razão, Cerro Porteño. Nossa, o jogo foi horrível, é um time que não tem um meio de campo criativo, não tem muitas jogadas de ultrapassagem de laterais, uma formação bem clássica e um time bem ruim tecnicamente. Eu acho que não vai fazer frente ao Grêmio. O que eles podem fazer é realmente armar uma retranca
aqueles ferrolhos do Gilson Kleina na Chapecoense, que, para variar, não funcionou na segunda-feira. Eu avisei, eu disse para vocês, foi quase o 5-0 que eu falei. E eu acredito que o Grêmio vai chegar a 14 pontos, sim, vai ser primeiro colocado do grupo, vem forte, provavelmente vai ser o segundo colocado entre os primeiros, então talvez somente contra o Palmeiras ele não decidiria em casa. O Grêmio vem muito forte mais uma vez. A expectativa é de que o Renato mexa um pouco no elenco, né? Já não vai contar com o Jeromel que está na seleção. E eu acredito que as peças que forem entrar lá vão dar resultado, sim. O time está muito na mão dele e eu acredito que o Grêmio ganhe hoje. Ganhe tranquilamente. E o árbitro deve ser parente meu distante, viu? Porque é o trio colombiano com o Nicolas Galo. Então deve ser um parente meu aí. Espero que ele faça um bom jogo para ninguém ficar xingando minha tia. Opa, então seria Nicolas Pollo, né? Porque galo e frango em... Bom, deixa pra lá. Vamos passar pro Rodrigo. Antes com o Eduardo Mares, né? Perdão, Dudu. Não, que é isso, Renato, Kleber. É um jogo para o Grêmio testar opções, né? Mas claro que vale muito, né? Porque caso o Grêmio vença e conquiste essa primeira posição no grupo, ele garante a segunda melhor campanha da Libertadores, só atrás do Palmeiras. E aí conta muito para as fases de mata-mata decidir em casa, decidir na sua arena. O Grêmio, que ainda não tá definido ainda pelo Renato, tem algumas dúvidas, né? Pelo que eu apurei aqui, tem uma dúvida se vai jogar o Tony Anderson ou vai jogar o Cícero lá na frente, mas é praticamente a mesma equipe que jogou no fim de semana. Maicon, Jailson, Ramiro, Luan, essa galera de frente já está totalmente confirmada no jogo, só não conta com o Jeromel, que já está servindo a seleção. É um jogo mais para o Renato testar, porque o Grêmio está jogando muito bem sem o time titular. Acredito que hoje o Grêmio ganha e ganha com facilidade. E por incrível que pareça, o Defensor, no histórico dos confrontos, o Defensor tem 2 vitórias, o Grêmio tem 1 só e 2 empates. Vamos ver então como se sai a equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho, na transmissão de Renato Basila, Kleber Galo e do Leonardo Paioli Carrasa. Outro brasileiro que entra em campo nesta quarta-feira é o Flamengo. O Flamengo que tem confronto direto com o River Plate no Monumental de Núñez pela primeira posição do grupo 4. Os missionários lideram com 11 pontos e o Fla tem 9, ou seja, a equipe carioca precisa vencer para terminar na liderança da chave. O Flamengo que finalmente quebrou a barreira, conseguiu avançar para as oitavas de final. E se não me engano, a última vez que avançou, perdeu justamente para o Defensor Sporting, lá acho que em 2007, né? Agora eu não lembro exatamente o ano, 2010. Mas segue o jogo. E agora, esse Flamengo tem cheirinho do quê? Posso começar, gente? À vontade. Fica à vontade, Dudu. Vamos lá, falar um pouquinho do Flamengo, o Mengão. O Flamengo ele tem um desafio complicado hoje, amigos. É um jogo complicado contra o River Plate, que é o líder do grupo. O Flamengo vem de alguns resultados ruins no Campeonato Brasileiro, mas se mantém firme e forte na segunda colocação, né? Hoje hoje o Barbieri, o interino / treinador do Flamengo, não tem essa definição ainda da diretoria. Ele vai apostar no quarteto de frente, né? Com Paquetá, Everton Ribeiro, Vinícius Júnior e Henrique Dourado, mas mesmo assim acredito que o Flamengo vai ter vida dura no Monumental de Núñez hoje à noite, viu? O Flamengo vai ter que tirar leite de pedra, a meu ver, porque o Flamengo está sem a sua zaga titular, sem Hever e Juan, e também não vai ter Diego, que é o armador da equipe, é o cabeça do meio de campo e quem acaba comandando melhor a equipe. O Flamengo vai jogar lá contra o River Plate. O River Plate é um time que, há algum tempinho aí, não sei se a galera lembra, eles passaram como pior classificado às oitavas de final, mas foram campeões. Não adianta, a camisa pesa em muitos momentos e eu acho que hoje vai dar River lá em River. 2015, né, Kleber? Pois é, recentemente, né? Gostei do lá em River, essa foi demais. No Monumental, em Buenos Aires. Boa. Eu acredito que é um jogo decisivo para o Flamengo no seguinte sentido: o Flamengo vai disputar o título ou não vai disputar o título? Por quê? Vai jogar fora, vai jogar contra os milionários lá, né? Na Argentina, em Buenos Aires. Eu acredito que é um jogo grande, um jogo que pode dar muito do que o Flamengo pode oferecer nessa Copa Libertadores. Eu gosto do trabalho do Barbieri, já comentei até hoje mesmo que estou gostando muito do trabalho dessa nova geração de técnicos que está
assumindo aí os interinos barra novidades, mas é um jogo difícil. O River cresce muito quando joga em casa, vai ter o apoio da torcida todo lá. Esses desfalques do Flamengo são muito importantes, principalmente o miolo de zaga, Hever e Juan, são dois jogadores que têm mais do que espírito de Libertadores, espírito de liderança com o grupo, e principalmente o Juan, né, tem uma liderança técnica inquestionável. Eu acredito que o Flamengo vai passar dificuldade hoje. Eu não acredito que vai ser fácil o jogo, mas eu ainda acho que o Flamengo tem condições, se o Paquetá, se o Vinícius Júnior, se o Everton Ribeiro estiverem numa boa noite, conseguir capitalizar. O Cuéllar, acho que joga, né? Que ele foi expulso contra o Vasco, né? O Cuéllar joga hoje, não joga? Joga sim, Renato. Vai fazer dupla de volantes com o Jean Lucas, base do Flamengo. Sim, sim. Boa, obrigado. Então, acredito que o Cuéllar já vai dar uma boa sustentação a esse meio-campo, e tenho convicção que o Flamengo consegue pelo menos um pontinho lá. Eu acredito que um ponto o Flamengo consegue trazer de lá sim. Por gentileza, antes de passar do Rodrigo, queria mandar um super abraço para o meu pai. Doutor José Luiz está ouvindo a gente aí, uma audiência qualificada aqui na Goi Rock. Beijo, pai, abraço, amo você. Valeu, Rodrigo. 2h09. Daqui a pouco a gente fala mais de Libertadores, porque tem o Santos, ainda tem Palmeiras, tem o Furacão, com Fernando Diniz, se fica ou não. Mas vamos com mais música aqui na Going Rock Web Rádio. Agora vamos com Mother League e já voltamos com mais neste ciclo Going Rock. Duas horas, 12 minutos, estamos de volta com o Ciclo Going Rock, na companhia de Rodrigo Tonhato, Kleber Galo, Eduardo Mares e Renato Basila. Renato Basila que vai dar tchau. A gente não tem aqui o BG, mas... tchau, Renato Basila. Que peninha. Lembra da Batalha Naval do Bozo? Não lembro, porque todo mundo aí é novo, só eu que sou velho. Galera, obrigado. Eu preciso sair um pouco mais cedo, outros compromissos aí clamam pela minha participação, mas é sempre demais estar aqui com vocês, com esses ouvintes que estão sempre aí dando uma força, participando, escutando e dando essa moral toda pra gente aqui na rádio. Um grande abraço para o Edu, um grande abraço para o Kleber, para o Rodrigo. Em breve nós estaremos de volta de novo no ciclo, e à noite, vocês já sabem, fica o convite para escutar aqui na Goi Rock, transmissão de Grêmio e Defensor Sporting às 19h, e logo depois o narrador que nunca dá mole, Luiz Colli, vai trazer Palmeiras e América pela Copa do Brasil. Grande abraço para todos vocês aí, até a próxima. Valeu, galera. Abração, parceiro, até a noite. À noite a gente se vê aqui às 7h para transmitir Grêmio e Defensor. Abraço, Renato. Na verdade, o Renato tá saindo porque ontem ele falou mal da titia Leila e a rádio saiu do ar, né? Então a gente não quer que isso aconteça, porque daqui a pouco tem mais Palmeiras na Going Rock. Abraço! Então nós vamos falar de futebol feminino na Going Rock. Ontem começou mais uma rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, a quinta, e o Santos disparou na liderança do Grupo 2 ao golear o Audax por 5-1, jogando na Vila Belmiro. Aliás, ontem, tarde de goleadas, o Sport fez 8-0 em cima do Pinheirense e o Flamengo ganhou do Vitória de Tabocas por 4-2. Hoje acontecem os demais 5 jogos. Em Caçador, o Kinderman coloca à prova o 100% de aproveitamento do líder Corinthians. Corinthians que lidera a chave 1 com 100%. Perdeu 100% na temporada ao empatar com o São José fora de casa no último sábado, mas segue um aproveitamento total no Brasileiro. Também teremos Rio Preto e Foz Cataratas, Ponte Preta e Portuguesa, Ferroviária e São Francisco, fechando a rodada à noite, Iranduba e São José. Também ontem tivemos partida válida pelo Super Paulistão de Handebol Feminino, né, competição que a Going Rock acompanha. No domingo transmitimos a vitória do Pinheiros, 32-14 em cima do Franca, com o nosso menino do rodo, Tom Dias. Um abraço se ele estiver nos escutando, ele que já queria partir para cima das atletas, mas a gente segurou um pouco o nosso Latin Lover. E cadê aqui?
Que beleza, hein? Só porque ia passar o jogo de ontem entre o Sorocaba, não está dando pau. Daqui a pouco a gente passa então para vocês o jogo de ontem. Agora sim, o São Bernardo derrotou o Sorocaba por 30-22, segunda vitória então da equipe do ABC Paulista. Agora são 2h16. Vamos com mais música aqui na Going Rock. Aí sim voltaremos para falar de Palmeiras na Copa do Brasil. Se prepare, La Società, para criticar. Se não for para criticar e sair do ar, eu nem quero. Então vamos com Blacktop Mojo Para o amendoim. e a cover do Aerosmith. Já voltamos. Aí, cadê você, cara? Não, toma aí. Comprei um presente pra você, dei um americano. Duas horas 21. Este foi Blacktop Mojo com Dream On aqui na Go em Rock Web Rádio. E na sequência de Grêmio Defensor Sporting hoje à noite, né? Transmissão que começa a partir das 7 da noite com Renato Basila, Kleber Galo e Leonardo Paioli Carrasa. Tô achando esse trio muito palestrino aí. Meio estranha essa transmissão do Grêmio aí, mas segue o jogo. À noite teremos na sequência Palmeiras e América Mineiro, jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Verdão venceu no Horto por 2-1. Joga por um empate para avançar às quartas de final. E o técnico Roger Machado vai colocar o que tem de melhor à sua disposição. A única ausência é o colombiano Borja, que já está com a sua seleção. No lugar dele entra o William Bigode. Kleber Galo. Pois é, o William Bigode que vai ter a chance de mostrar para que veio no Palmeiras desde o princípio, vamos dizer assim, porque Borja, que está num ótimo momento, já está na seleção colombiana, o William tem essa vaga para poder fazer o que sabe fazer de melhor, que é gol, assim como todo atacante vive de gol. A questão é que a gente pode acreditar em alguns jogadores para o jogo de hoje. O América é um time que deixa a desejar no seu futebol, que nem por mais que nós tenhamos falado ontem, não podemos subestimar também. Entrar de salto alto para um jogo desse pode ser preocupante para o time, como o time da grandeza do Palmeiras, porém o Palmeiras tem tudo para ganhar esse jogo e levar a classificação, já que está bem mais fácil, porque já ganhou de 2-1 no primeiro jogo, fora de casa lá contra o América, no Horto. A gente pode acreditar hoje no Palmeiras com o William na frente e ver se o Dudu começa a desencantar, para de ficar fazendo aquele joguinho dele, chora muito, que nem os rivais andam dizendo, para poder fazer o jogo e assumir a responsabilidade para ele, puxar a frente do Palmeiras, para o Palmeiras sair com uma boa vitória hoje. Eduardo? Isso, vamos lá, Kleber. Caiu aqui, mas já voltou o sinal. O Palmeiras hoje com mudança, né, sem o Borja, que já tá com a seleção colombiana se preparando para a Copa, aposta no William Bigode. Para muitos palmeirenses, Rodrigo e amigos ouvintes da Rádio Goi Rock, esse seria o ataque ideal, né? Com Keno, William e Dudu. Mas é uma aposta muito boa. O Dudu, que é um ótimo jogador, agora vai estar numa função diferente. Ele que estava aberto, agora ele vai jogar mais centralizado, ao melhor estilo centroavante. E o América Mineiro, o que esperar do América Mineiro, o time do Ederson Moreira, o América que vem com moral, né? Venceu a equipe do Botafogo por 1-0 domingo, assumiu a quinta colocação do Campeonato Brasileiro, até então vai fazendo uma boa campanha, e o América que tem jogadores experientes, né? Lá na frente vai ter o Rafael Moura, o He-Man, no meio de campo Leandro Donizete, ex-Santos e Atlético Mineiro, e vai ter também um velho conhecido da torcida alviverde, não sei se vão lembrar com muita saudade, que é o Luan. Lembra o atacante Luan, que atuou com o Filipão, jogou a Série B pela equipe do Palmeiras, Kleber? Claro que eu lembro. O Luan, ele fez alguns bons jogos, mas é que ele era muito novo ainda e não cabia na camisa do Palmeiras. No América ele acabou crescendo bastante, sendo homem de referência ali na frente. Então vamos passar as escalações prévias, né, dos dois times. O Palmeiras que deve ir a campo com Jailson, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima, Dudu, Keno e William. Já o América com o técnico Anderson Moreira, com João Ricardo, Norberto, Matheus Ferraz, Messias
e Carlinhos, Leandro Donizete, Juninho, Aderlan, Serginho, Luan e Rafael Moura. Vocês falaram tanto do time do América, mas dificilmente vai conseguir alguma coisa aqui em São Paulo. Eu acho muito difícil. A gente não pode desmerecer porque nunca se sabe. Tá na primeira divisão, um time de primeira divisão, em segunda fica oscilando entre as duas, mas o América tem vezes que acaba aprontando para um time ou outro, que nem fez, por exemplo, contra o Botafogo. Mas eu acho que hoje 95% de chances, 90% de chances para o Palmeiras, 5 de empate, 5 para o América ganhar. É muito pouco provável que o América passe. Eu vou de acordo com vocês. É claro que o placar que o Palmeiras fez claro que o placar que o Palmeiras fez na Independência, vencendo a equipe do América por 2-1, foi um ótimo placar. Dá direito ao Palmeiras empatar o jogo. Mas o América vem com a proposta que vai sendo a proposta para toda a temporada, né? O Ederson Moreira vai fechar o time, vai jogar em função de uma bola no contra-ataque. E lembrando que caso o América Mineiro vence por 1-0, decisão por pênaltis. Porque acabou o gol qualificado na Copa do Brasil. Agora são 2 horas e 26 minutos, mais uma parada musical e voltaremos com o Santos aqui na Going Rock. Agora vamos de Shaman's Harvest na Going Rock Web Rádio. Duas horas e 30 minutos, este é o ciclo Going Rock. Vocês escutaram agora Shaman's Harvest com The Come Up aqui na Going Rock Web Rádio. Agora voltando a Libertadores. Amanhã são 4 jogos, na verdade 6 jogos, né? Pelo grupo do Santos, o grupo 6. Temos também a última rodada da chave. Tem Santos e Real Garcilaso, Estudiantes e Nacional do Uruguai. O Santos lidera a chave com 9 pontos e ainda briga pela liderança com a equipe uruguaia, que luta pela classificação, pois se o Estudiantes vencer por 2 gols de vantagem neste duelo direto, avança para a próxima fase. Até o Real Garcilaso tem uma chance mínima, mas ainda tem chances de classificação. Amigos, o Santos que chega muito pressionado. Continuo com a opinião que quem está segurando ainda o trabalho do Jair Ventura é a campanha na Libertadores, porque no restante da temporada está muito abaixo, como a gente viu no jogo contra o São Paulo, principalmente após a entrevista coletiva dele, dizendo que o Santos foi melhor porque teve mais posse de bola. Um resultado que não seja a vitória já complica bastante para o treinador amanhã. Pois é, ainda mais em cima de um time que ocupa a última colocação no grupo, né? O Estudiantes, para se classificar, vai ter que ganhar do Nacional, que não é jogo fácil, e com uma diferença de gols para tirar essa classificação do Nacional. O Real Garcilaso fica brigando para conseguir uma vaga na Sul-Americana, coisa que para conseguir na Libertadores é matematicamente é possível matematicamente, mas é praticamente impossível que ele vá conseguir, ainda mais jogando aqui na Vila Belmiro. O Santos vai ter que fazer valer a pena estar jogando em casa e ser o líder do grupo. Tem que fazer a vitória, tem que ganhar em casa, para que o Jair consiga ter um pouco mais de tranquilidade no comando do Santos. Se vai ser, se vai contratar ou não, o jogador é o Ninga no Tigres e está na reserva do time esperando a negociação para vir jogar no Santos. Fora que o Barcelona já estampou dois jornais estamparam como na página principal, na manchete, a possibilidade do Barcelona contratar o Rodrigo. Só que o Santos falou que não libera por pouco dinheiro, vai querer milhões e milhões para levar o Rodrigo, destaque do Santos na temporada. É isso aí. Em cima dessa informação do Rodrigo, Kleber, tem uma dívida do Neymar, que o Barcelona parece que ainda tem esse imbróglio na justiça, e o Santos espera receber um valor. Enquanto esse valor não for pago, o presidente Pérez não libera o Rodrigo de jeito nenhum para a equipe do Barcelona. E referente ao Jair, o Jair tem moral com pelo menos se não tem moral com a torcida, com o presidente ele tem uma moral elevada. Segundo o presidente, o Santos ele não deu a equipe que o Jair precisa para trabalhar durante a temporada. Isso é uma verdade, o Santos não tem peças de reposição, falta um meio de criação. Agora o Santos, com essa lesão do Alisson, vai perder um homem de confiança, o Jair, vai testar outros na posição, mas hoje, acredito que o jogo de hoje, Rodrigo e amigos da Rádio Gol e Rock, seja um jogo para o Santos
lavar a alma na Vila Belmiro, ganhar bem e fazer um bom placar para garantir essa primeira colocação do grupo e seguir na próxima fase da Copa Libertadores. Mais que a questão claro, do presidente que não trouxe contratações, mas isso era sabido, né? A própria torcida também cobraria que fossem aproveitados os garotos da base e não que o clube trouxesse jogadores apenas para compor elenco, como já aconteceu em anos anteriores. Mas o que parece também é um pouco da questão da atitude dos atletas que ali estão jogando, né? Porque Gabriel, Eduardo Sacha, o próprio Vitor Bueno estão bem abaixo do esperado. Eu vejo como o Jair usando isso de apoio para desculpas em resultados negativos que ele tem. E quando ele ganha, nossa, ele sobe no salto e não consegue conversar direito com os jornalistas. Uma pompa da qual, vi num programa de TV ele falando depois de uma vitória, uma pompa da qual ele não dá abertura para os jornalistas. Tem razão? Em alguns momentos pode até ter razão, mas eu acho que ele tem que ter um pouco também de postura mais adequada nas coletivas de imprensa, porque os jornalistas estão ali para fazer o trabalho deles. Nosso trabalho é esse, é perguntar, tirar do técnico e do elenco opiniões que eles têm sobre os jogos e tudo mais. Agora, ficar se baseando em colocar a culpa na diretoria. A diretoria não me deu o elenco, a diretoria não me trouxe jogador, eu preciso de um camisa 10. Isso, para mim, é colocar a desculpa, que nem o Renato ontem mesmo falou. Tem o Vitor no banco, por que não coloca ele como 10, como armador? Ele pode fazer isso. Mas o Jair tem o jeito dele de comandar a equipe e, assim como no Botafogo, está tendo que tirar leite de pedra no Santos. Bem, terminando com o assunto da Libertadores, então teremos outras duas chaves se encerrando amanhã. O do Corinthians a gente já discutiu, né? Mas teremos Corinthians e Milionários, equipe colombiana que precisa da vitória para avançar, além do confronto direto entre Independiente e Deportivo Lara. Às 9h30, além também das 9h30, temos o final do grupo 2, Atlético Nacional e Colo-Colo. Jogo interessantíssimo esse, os dois times ainda lutando pela classificação. Confronto direto. E Bolívar e Delfim. Bolívar que vai contar com altitude para vencer a equipe equatoriana e tentar avançar à próxima fase. A gente teve um pequeno problema com o Eduardo aqui no nosso retorno. Mas Kleber, jogaço esse Atlético Nacional e Colo-Colo, né? Vai ficar um pouco perdido aqui para nós brasileiros, mas confronto de dois times que contam com bons investimentos. Exatamente, Atlético Nacional, que é um time que está tentando se reerguer depois do que aconteceu com eles após ganhar a Libertadores, a conquista da Libertadores da América há 2 anos atrás. Que foi desmanchado, o Guerra veio para o Palmeiras, assim como o Borja, outros jogadores como o Beil foi para o Flamengo, Copete foi para o Santos e assim foi. O Atlético Nacional se desmanchou inteiro, mas a gente também não pode julgar. O time precisa de dinheiro para se manter e se formos pegar a lista de valores de salários e tudo mais, os times aqui da América do Sul, só o Brasil mesmo para manter uns times com grandes investimentos. E o Colo-Colo está decepcionando nessa Libertadores. Todo mundo lá no Chile colocaram um apoio no time, mas o time está devendo muito. Teve o retorno do grande chinelinho Valdívia, que muitos aqui no Brasil, ainda no Palmeiras, ainda pedem a volta do Valdívia, gostariam do Valdívia no time. Até alguns amigos da La Società já falaram isso, eu tenho provas, já falaram isso, mas o Colo-Colo não está conseguindo impor seu jogo e fazer bons jogos e conseguir vitórias e pontuações para levá-lo até as oitavas de final da Libertadores. Espero que não seja um jogo tão difícil de narrar para os narradores que vão acompanhar quanto foi o Defensor nesse jogo, possivelmente. Não, impossível, né? Esse daí vai ser jogão, confronto aberto entre dois times que lutam por vaga direta na próxima fase. Agora são 2h38. Daqui a pouco tem Bahia na Sul-Americana, tem Série B do Campeonato Brasileiro, mas agora tem mais rock and roll aqui na Go em Rock Web Rádio, esse ciclo Go em Rock. Vamos com a cover do Five Finger Death Punch do Offspring e aí voltaremos com mais. Go em Rock, atitude no seu ouvido.
2 horas e 43 minutos, este é o Ciclo Going Rock, vocês estão na companhia de Rodrigo Tonhato, Eduardo Mares e Kleber Galo. O Kleber estava comentando uma notícia mais cedo do Fernando Diniz, Kleber. Pois é, Fernando Diniz, saiu uma nota do presidente do Atlético Paranaense que disse que Fernando Diniz não sai do Atlético, mesmo se o time for rebaixado. Eu acho um pouco pesado ele falar isso, entendo até a posição dele, ele está querendo apoiar o técnico para que o técnico continue fazendo o seu bom trabalho, porque é inovador, querendo ou não, comparado a outros treinadores aqui no país, mas eu acho que falar isso é um pouco utópico no Brasil, um país onde o técnico não fez um bom trabalho por 2 meses, ele já é mandado embora e etc. Vamos ver o que vai continuar sendo daqui para frente o Fernando Diniz com o Atlético Paranaense. Eu acho que o presidente não vai conseguir segurar ele caso o time acabe ficando mais na zona de rebaixamento durante 3 rodadas, por exemplo. Complicada a situação do Diniz, Rodrigo e Kleber e ouvintes, porque assim, o Diniz ele vem fazendo um bom trabalho pelo Atlético Paranaense, só que o estilo dele não é muito bem visto por grande parte da imprensa. Então, quando ganha, vem alguns elogios, mas quando perde, a proporção de críticas é enorme. Então, qualquer resultado negativo já vem balançar o Fernando Diniz no cargo. Exemplo de domingo no Maracanã contra a equipe do Fluminense que perdeu por 2-0, já tinha gente querendo tirar o Fernando Diniz do cargo. Então tem que ter muita paciência, esperar, porque o Diniz vem fazendo um bom trabalho, por que não? Vem conseguindo, dando um padrão interessante de jogo para o Atlético Paranaense, está vivo na Copa do Brasil, eliminou um grande clube que é o São Paulo, e ainda tem o restante da temporada para trabalhar. Próximo jogo já vem um jogo muito importante, é um clássico contra o Paraná, na Vila Capanema, às 11 da manhã no domingo. Ele que vai ter o retorno do Nicão, que é uma peça importantíssima no time dele, né? Mas sem falar também que o Fernando Diniz ele acumula um pouco de azar também, né? Gols contra dos seus zagueiros, seus jogadores, acabam atrapalhando ele, como foi no domingo no jogo contra o Fluminense. Porém, ele já está acumulando uma série ruim de jogos sem vitórias. Foram 5 derrotas seguidas, então acho que independente de qualquer coisa, ele tem que abrir o olho, porque independente de qualquer coisa, de estar no Brasil, de não aceitarem, de ser uma cultura diferente quanto aos treinadores, alguma coisa está de errado. Então acho que ele tem que prestar um pouco mais de atenção nesse time dele, conversar um pouco mais com esse time, porque o elenco também não está ajudando. Lembrando que hoje na Going Rock tem rodada dupla a partir das 7 da noite. Primeiro tem Grêmio Defensor pela Libertadores com Renato Bazila, Kleber Galo e Leonardo Paioli Carrasa. E na sequência, direto do Allianz Parque, tem Palmeiras e América Mineiro, jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, com narração do Luiz Colli, comentários de Júlio Alves e Ricardo Gomes. Amanhã a gente também tem rodada dupla, tem a final do NBB, depois tem Corinthians pela Libertadores, mas a gente deixa o basquete para amanhã, para a gente abordar mais essa final entre Paulistano e Mogi, este clássico crescente do basquetebol nacional. Mas agora a gente volta a falar de futebol porque tem Bahia. Finalmente a programação da primeira fase da Sul-Americana termina com o confronto do Bahia. Deixa eu tentar pegar aqui todos os times classificados da própria competição. O Deportivo Cuenca, que eliminou o Sportivo Luquem, o Deportivo Cuenca do Equador, o Rampla Juniors do Uruguai, Colón da Argentina, Nacional do Paraguai, Sport Huancayo do Peru, Defensa e Justicia da Argentina, Cerro do Uruguai, General Díaz do Paraguai, El Nacional do Equador, Caracas da Venezuela, LDU do Equador, Boston River do Uruguai, Deportivo Cali da Colômbia, São Lourenço, que eliminou o Atlético Mineiro, né, São Lourenço da Argentina, Fluminense, Botafogo, Atlético Paranaense, São Paulo, Independiente Medellín da Colômbia e Deportes Temuco do Chile. Então a gente aguarda apenas pelo confronto entre Bahia e Blooming, que se enfrentam logo mais na Fonte Nova. O Blooming venceu na Bolívia por 1-0 e agora o Bahia precisa vencer por 2 gols de diferença para avançar. O Bahia que começou muito bem a temporada passada com o Guto Ferreira antes de ele aceitar a proposta e ir para o Internacional. O glorioso Guardiola está de volta à equipe nessa temporada, mas os resultados não são o mesmo, né? O Bahia tem um péssimo início de Campeonato Brasileiro. O Bahia não tá com um bom Campeonato Brasileiro. O elenco do Bahia é um elenco que me agrada. Eu gosto do Edgar Júnior jogando. Pena que ele vai estar de fora hoje, o desfalque está lesionado. Gosto do Zé Rafael, que
aparentemente tem um pré-contrato, já está apalavrado com o Palmeiras para quando acabar o contrato dele no Bahia, ele vir para a Palestra Itália para jogar por aqui. Eu gosto do jogo do Bahia, por mais que tenha tido esse apagão nesse final de semana contra o Palmeiras, perdendo de 3-0 no primeiro tempo. Eu gosto do jogo do Bahia. Acho que o Bahia consegue passar do Blooming. Blooming é um time que, na minha opinião, é muito fraco. Vem de 2 derrotas para o Jorge Wilstermann por 3-0 e 3-1 dentro de casa. Ganhou apenas de 1-0 do Bahia. Então, acho que há possibilidades do Bahia passar de fase em cima desse time boliviano. O Bahia que não faz uma competição muito boa no Brasileiro, Rodrigo e Kleber e ouvintes da Rádio Goi Rock, é apenas o 18º clube, está na zona de rebaixamento, só conseguiu vencer um jogo durante esses 6 até agora, vem balançando o Guto Ferreira, viu? Sem grandes resultados, veio de derrota para a equipe do Blooming na partida de ida. Agora tem chance de mudar um pouco a história. O Bahia que na minha opinião, deve apostar também na Sul-Americana, que é um torneio internacional, um torneio que daria uma projeção ainda maior para a equipe de Salvador. Além do Edgar Júnior que não joga, Kleber, o goleiro Douglas, que é do Corinthians e está emprestado para a equipe baiana, também não joga. O Bahia ele tem realmente peças interessantes. O lateral Nino Paraíba, que é um bom lateral. Tem o goleiro que não joga hoje, que é o Douglas, mas é um goleiro que tem boas atuações. Na frente tem meias interessantes. O Alione, o Regis e o Zé Rafael são uns bons meias. O Edgar Júnior é um bom atacante. O Bahia ele tem um grande desafio durante esse ano, porque é um time que vai brigar na parte intermediária da tabela do Campeonato Brasileiro e vai tentar surpreender na Copa do Brasil, que fez um bom resultado contra o Vasco no jogo de ida, fez 3-0, praticamente encaminha sua classificação para a próxima fase. E tem a Copa Sul-Americana, que na minha opinião o Guto Ferreira também tem que apostar, é um torneio internacional e seria muito interessante ver o Bahia brigando também por essa conquista. 2h51, a gente acaba o assunto de futebol nacional, porque ontem teve começo da rodada, da 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O vice-líder CSA foi atropelado pelo Figueirense em casa, perdeu por 4-1 no Rei Pelé. Destaque para o Jorge Henrique, mesmo o velhinho, continua marcando seus gols. E o Fortaleza de Rogério Ceni, 2-0 em cima do Criciúma, Fortaleza mais líder do que nunca. 19 pontos conquistados de 21 disputados. A gente chegou até a discutir a situação do Rogério Ceni, mas quem está também renascendo lá é o Gustavo, o artilheiro do Brasil em 2018. Dá para ele se recolocar em um grande time após essa temporada? Eu acho que ele vai chamar a atenção dos times da Série A. Não sei se dos times de primeiro escalão, mas pelo menos de segundo escalão pode ser que ele chame bastante atenção, apesar que eu não sei se ele sairia do Fortaleza fazendo essa história como ele está fazendo. Ontem o Fortaleza bateu praticamente em bêbado, né? O Criciúma é penúltimo colocado do campeonato da Série B. Não é um campeonato de muita qualidade, mas é muito disputado, muito equilibrado, e Rogério Ceni mantendo o seu time invicto, fazendo bons resultados com Fortaleza e liderando o campeonato. Eu não sei não, mas o Rogério Ceni, se mantiver essa sequência, esse tipo de jogo, tem grande chance de subir com Fortaleza, talvez até como campeão da Série B esse ano. Que não tem um time tão grande de primeiro escalão na Série B esse ano, coisa que foi ano passado Internacional e Vasco da Gama recentemente e mais. 2 tricolores, duas pessoas que passaram pelo São Paulo vêm fazendo bons trabalhos na Série B. A gente fala muito do Rogério Ceni no Fortaleza, mas também o Milton Cruz, na equipe do Figueirense, vem fazendo também um bom campeonato da Série B. Venceu ontem com propriedade a equipe do CSA, vice-colocado do campeonato, goleou por 4-1, jogou muito bem, entra na zona de classe, entra no G4, né? É um clube que briga pelo acesso, e o Fortaleza já é um time que, pelo que a gente está vendo, vai brigar pelo título. Jogou muito bem ontem contra a equipe do Criciúma que vem mal das pernas, é a última colocada com essa derrota por 2-0, e o Gustavo também, né? Interessante ver que o ex-jogador do Corinthians vem renascendo. Ele foi muito criticado em 2016, passou pelo Corinthians, não fez nenhum gol, rodou pelo Brasil, foi para o Goiás, não se achou e vai se achando na equipe do Fortaleza. Ele é o atual líder de gols na competição, ele é o artilheiro, ele tem 5 gols.
E provavelmente, se continuar nessa pegada, Rodrigo e Kleber, provavelmente o Fortaleza vai dar o que falar durante essa temporada e o Gustavo vai ser especulado em muitos times, né? E eu tenho que assumir, até pelo que o nosso amigo Rodrigo falou aqui na rádio para todos os nossos ouvintes, quando eu ouvi falando quem fez um dos gols do Figueirense era o Jorge Henrique, eu me assustei, pensei que fosse outro jogador, eu não sabia que ele ainda estava jogando, estava em atividade, pelo jeito está mandando e desmandando no Figueirense com sua experiência, ainda colocando a bola para dentro da rede. E o Gustavo, acho que ele tem tudo para crescer e esse ano ser o artilheiro nacional no ano com muitos gols, se for nessa levada que ele começou esse primeiro semestre. Sobre o Jorge Henrique, Kleber, o Jorge Henrique é um homem de confiança do Milton Cruz. Se ele tá com a moral, ele tá com muita moral lá no Sul. Ele é o camisa 10 e o capitão da equipe do Figueirense. Mas eu acho que é muito bom fazer isso com ele, porque ele é um cara que ele tem experiência, ele é rápido, e por mais que ele não tenha toda aquela velocidade que ele tinha na época de Corinthians, na época do Campeonato Mundial do Corinthians, eu acho que o Jorge Henrique é um cara que ele sabe, ele pensa muito bem o jogo, ele tem a experiência para isso, e nada mais justo do que ele carregar a tarja de capitão, e o Milton Cruz soube utilizar isso de muito, muito bom gosto no Figueirense. O Eduardo tirou as palavras da minha boca, né? O Jorge Henrique é o camisa 10 da equipe catarinense. 2 horas e 55 minutos, estamos chegando perto do final, então vamos com música e voltaremos para nos despedir. Vamos com Sum 41 e War na Going Rock Web Rádio. Duas horas e 59 minutos. Eu queria até também tocar na questão do futebol internacional, mas fica para amanhã, porque já estamos quase estourados. Amanhã aqui no Ciclo Going Rock vai ter toda a repercussão da rodada dessa quarta-feira. Tem Palmeiras, tem Grêmio na Libertadores, Flamengo jogando contra o River na Argentina, tem o Bahia tentando avançar na Sul-Americana. Amanhã também a gente tem Corinthians, tem Santos na Libertadores, tem a final do NBB, tem muito assunto. Então a gente já começa a dar adeus por agora. Começando por Kleber Galo, ele que estará logo mais com o Grêmio e Defensor na companhia do Leonardo Paioli Carrasa e na narração do Renato Basila. Pois é, muito obrigado Rodrigo, Tonhato, muito obrigado Eduardo Mares pela companhia agora nesse horário de almoço, nosso programa Ciclo Gol e Rock. Obrigado a todos da audiência, amigos meus que estão acompanhando, todo mundo que apoia a gente aqui no nosso programa, seja de São Paulo, seja de São José do Rio Preto, seja de qualquer lugar do mundo, estaremos aqui online todo dia à 13h. Que venham muitos mais dias, muitos mais programas. Amanhã estarei aqui, mas antes tem o jogo hoje, Defensor e o Grêmio. À noite nós vamos fazer esse jogo. Espero que todos nos acompanhem aqui hoje. Muito obrigado ao Kleber e muito obrigado também ao Eduardo Mares. É isso aí, Rodrigo. Agradecer pela participação no programa, agradecer também ao Kleber, a todos os ouvintes, fazer o convite que amanhã tem mais Ciclo Gol e Rock e mais tarde 2 grandes jogos para a gente acompanhar, né? Grêmio e Defensor com o Renato Basílio, o Kleber e o Leonardo e mais para parte da noite, às 9h45, Palmeiras e Atlético América Mineiro com o Luiz Colli, o narrador que nunca dá mole, e o Júlio Alves e o Ricardo Gomes. Por aqui, forte abraço para todo mundo. Valeu, boa tarde. Essa questão de mole aí também tem outro rima aí que não fica muito bacana, né? Então é isso, 3 horas, 1 minuto. O Eduardo também tem. Ele tem um... Qual que é o do Eduardo? Ele que não é lago, ele que não é rio, Eduardo Mares. Que beleza, hein? Cada trocadilho que aparece aqui na rádio, meu Deus do céu! Então é isso, pessoal. Eu, Rodrigo Tonhato, também me despeço. Agradeço muito a presença do Eduardo, do Kleber, do Renato, que saiu mais cedo, e de você, ouvinte. Espero continuar com esse programa por muito mais tempo, porque está bem legal mesmo. Então, como já